Minha família achou que seria engraçado me deixar sozinho em outro estado como uma pegadinha. Eles riram, entraram no carro e foram embora, dizendo: "Vamos ver se ele consegue voltar." Eu nunca voltei. 16 anos depois, eles me reencontraram. Eu não era mais a mesma pessoa. Era pra ser só uma viagem de fim de semana. Aquela coisa de família tentando se reconectar, sabe? A gente tinha discutido muito nas semanas anteriores. E do nada meu pai apareceu na sexta de manhã dizendo que íamos pra uma cidade do interior, umas 4 horas de distância. Ele nem avisou antes. Só apareceu no meu quarto e falou: "Arruma tuas coisas, vai ser bom pra esfriar a cabeça." Eu fui. Meio na má vontade, mas fui. No fundo, eu queria mesmo era sair um pouco dali. No carro, como sempre, o clima era esquisito. Minha mãe no celular, meu pai discutindo sobre política no rádio, e meus irmãos, 2 anos mais velhos, rindo de qualquer coisa idiota, como se eu nem estivesse ali. Toda vez que eu tentava puxar conversa, um deles soltava uma piada ou me cortava. Sempre foi assim. Eu era o caçula e, ao mesmo tempo, o bode expiatório de tudo. Se um copo quebrava, era culpa minha. Se a TV parava de funcionar, fui eu que deixei cair o controle. Nem sempre era de propósito, mas era constante. E eu já estava cansado disso. Paramos num posto de gasolina no meio do nada, já em outro estado. Acho que era Minas ou Goiás, sei lá. Eu estava meio perdido no mapa. Eu desci para ir ao banheiro e quando voltei, os 3 estavam rindo. Rindo muito. Achei que era alguma piada idiota no grupo do WhatsApp, mas aí meu pai abriu o vidro e disse: "E aí, vai voltar como, hein? Vamos ver se você é esperto mesmo." E acelerou, rindo. Os 3. Eu ainda fiquei parado alguns segundos, tipo, esperando eles darem meia volta e voltarem. Não voltaram. Desde pequeno eu era meio invisível. Sabe aquela criança que senta calada no banco de trás e ninguém pergunta se tá tudo bem? Era eu. Meu pai me via como o moleque molenga, segundo ele. Minha mãe, quando não estava fingindo que eu não existia, estava mandando eu calar a boca. Meus irmãos sempre foram a extensão do meu pai. Fortes, sarcásticos, debochados. Sempre entre eles, nunca comigo. Lembro uma vez que eu tirei nota boa em matemática e fui mostrar animado. Meu irmão olhou e disse: pelo menos uma coisa você presta." Meu pai respondeu rindo: "Vai ver, foi sorte." E minha mãe nem olhou para a folha. Nunca me senti parte de nada ali. Na escola, eu até tinha alguns amigos, mas dentro de casa eu era hóspede. E ninguém ali escondia isso. Quando começou essa história de pegar no meu pé para eu virar homem, foi ficando pior. Tudo era teste, tudo era brincadeira. Me trancar no quarto? Brincadeira. Esconder meu tênis antes da escola? Zoação. Cortar a internet no meio da minha prova online? Ensinar a lidar com imprevistos. Eles achavam que tudo era forma de me fortalecer. Eu só queria paz. Eu só queria não ser o alvo. O posto era daqueles bem antigos, no meio de uma estrada poeirenta. Tinha um cachorro deitado na sombra, um cara fumando atrás do caixa e um cheiro de diesel no ar que grudava na roupa. Eu lembro até hoje da placa. Posto Rosa de Saron, desde 1984. Tinha uma vendinha do lado com uns salgadinhos vencidos e umas bebidas com rótulo desbotado. Quando eu fui no banheiro, achei estranho todo mundo estar tão animado de repente. Meus irmãos tirando foto, meu pai falando "filma, filma." Eu saí e vi os 3 dentro do carro, me olhando. Achei que iam me zoar por alguma coisa, mas não esperava aquilo. Nem nos meus piores pensamentos. Meu pai virou o rosto com aquele sorriso meio sarcástico e mandou o que parecia ser só mais uma piada idiota. "Se vira, garotão! Vamos ver se você é homem mesmo!" E acelerou. Eu ri. Sério. Eu ri. Fiquei olhando como se fosse uma cena de filme, esperando eles darem ré, esperando eles darem risada e abrirem a porta. Mas o carro sumiu na curva da estrada. Sumiu mesmo. Fiquei parado. Uns 5 minutos, acho. A ficha não caía. Eu ainda achava que era só um jogo que estavam ali por perto, talvez com o celular gravando escondido para me zoar depois. Eu andei até atrás da conveniência do posto, olhei os carros, procurei pela risada dos meus irmãos. Nada. Fui no caixa perguntar se tinham visto o carro branco sair. O cara só disse: "Foram faz uns 10 minutos. Tavam rindo no carro." Dei uma risada nervosa. "Eles voltam, né?" Eu pensei. Peguei o celular, sem sinal. Aliás, sinal fraco só para ligação. E meu número? Bloqueado.
Eles me bloquearam. No grupo da família também. Sumiram. Aí veio o frio na barriga. Sabe aquela sensação de estar nu no meio de um lugar desconhecido? Aquela sensação de que alguma coisa quebrou dentro de você e não vai voltar pro lugar? Foi ali. Eu sentei no meio-fio do posto e esperei. Primeiro foram 30 minutos. Depois, 1 hora. A cada carro que entrava, meu coração disparava. E se fosse eles? E se tivessem se arrependido? Mas nada. Nada. De repente caiu a ficha. Eles não iam voltar. Não era pegadinha, não era brincadeira. Aquilo era real. E quando eu percebi isso, veio um choro que eu não sei nem explicar. Não era aquele choro de soluçar. Era um choro silencioso, preso, tipo quando você segura tanto que só as lágrimas descem e o corpo treme. Olhei ao redor. Eu tava sozinho, em outro estado. Sem dinheiro. Sem celular funcionando. Sem saber pra onde ir. E o pior, sem ninguém esperando eu voltar. Foi nesse momento que uma parte de mim desligou. E foi exatamente ali, naquela calçada suja de óleo e pó vermelho, que minha vida começou de novo. Não por escolha, mas porque não tinha mais volta. Eu fiquei ali sentado, no mesmo lugar, até o céu mudar de cor. O sol começou a cair devagarzinho, como se o mundo estivesse indo embora comigo. A luz foi ficando laranja, depois rosada, e de repente tudo virou azul escuro. Eu lembro disso como se fosse ontem. A mudança da luz foi tipo um sinal de que meu tempo ali, esperando, tinha acabado. Uma mulher que trabalhava no posto saiu para jogar um lixo e me olhou com cara estranha. Ela perguntou: "Você tá esperando alguém?" Eu gaguejei. Minha família foi abastecer o carro e sumiram. Ela franziu a testa, tipo quem não acredita, mas também não quer se meter. "Quer que eu ligue para a polícia?" Aquilo me travou. Liguei os pontos na cabeça. Se a polícia aparecesse, meus pais iam me buscar. Ia virar um escândalo. Ia virar motivo para mais humilhação. E eu tinha tanta raiva ali, tanta vergonha de ter sido deixado daquele jeito, que só balancei a cabeça. Não. Eles já devem estar voltando. Mentira. Eu sabia que não estavam. Mas naquele momento, admitir que eu tinha sido descartado que nem saco de lixo era demais. Eu não consegui. Então fiquei quieto. A mulher me deu uma garrafinha de água e entrou de novo. Só isso. A noite caiu. E foi quando o medo real começou. Primeira noite. Sozinho. Sem saber onde era o norte. Eu dei umas voltas pelo posto até achar um lugar meio escondido, perto de uma cerca de arame, onde dava pra me encolher. Levei a mochila comigo. Nem lembro o que tinha dentro, só que tava leve. Acho que uma camiseta, um caderno e uns fones velhos. Deitei no chão duro com o braço servindo de travesseiro. O som dos caminhões passando era um pesadelo. Cada barulho fazia meu coração bater mais forte. Tava frio. O vento cortava a pele. E o cheiro de gasolina no ar já me enjoava. Tentei fechar os olhos, mas toda hora vinham pensamentos. E se alguém me encontrar aqui? E se alguém quiser me machucar? E se eu nunca mais ver ninguém da minha vida? Chorei de novo. Mas dessa vez foi diferente. Foi choro de medo, sabe? De desespero. Eu era só um moleque. E a rua, por mais que pareça romântica nos filmes, é um monstro real. Eu ainda não sabia disso direito, mas estava aprendendo rápido. Acordei com uma buzina e o clarão dos faróis de um caminhão virando a curva. Era tipo umas 6 da manhã. Eu nem dormi direito. Meus ossos doíam. E minha garganta estava seca. Eu estava oficialmente na rua. A fome começou no segundo dia. Aquela fome que não dá pra distrair com água ou chiclete. Fome de verdade. Aquela que faz o estômago gritar. Eu entrei na vendinha do posto e fiquei fingindo que ia comprar alguma coisa. Só pra ver se pegava alguma amostra, qualquer coisa. Peguei um pacote de bolacha e fiquei fingindo que estava olhando o preço, mas o dono ficou de olho em mim o tempo inteiro. Deu pra perceber que ele achava que eu ia roubar. Eu larguei a bolacha e saí andando. Foi aí que vi uma lixeira do outro lado da estrada, atrás de um restaurante. E sim, foi ali que eu peguei comida pela primeira vez no lixo. Um pedaço de pão e uns restos de salgado num saco preto. Fechei os olhos e comi. Frio? Era junho. O vento era gelado, especialmente à noite. Um caminhoneiro me viu tremendo e me jogou uma blusa velha pela janela do caminhão. Nem falou nada, só jogou.
Eu só consegui dizer obrigado com a cabeça. Era um moletom rasgado, fedido, mas me salvou naquela noite. E o medo... o medo andava do meu lado. Medo de ser pego, medo de alguém me machucar, medo de desaparecer de verdade. De morrer e ninguém perceber. Eu tinha medo até do escuro. E agora ele era a minha casa. Depois de uns 3 dias vivendo assim, fui parar numa praça mais movimentada da cidade vizinha. Peguei carona com um cara de Kombi que vendia pão de queijo. Ele nem perguntou muita coisa, só disse: "Sobe aí, se não for ladrão tá tudo certo." A Kombi, fedendo gasolina, me levou até uma cidadezinha ali perto. A praça tinha uns bancos, uma fonte quebrada e um monte de gente de rua. Foi lá que conheci o Fumaça. Fumaça era um cara velho, com o rosto todo marcado, que usava 3 calças ao mesmo tempo. Ele me olhou e perguntou: "Primeira semana?" Eu nem respondi. Ele deu risada. "A gente sente o cheiro. Quem é novo, brilha demais. Tem que apagar esse brilho logo, senão te apagam." Ele me deu metade de um salgado e disse para eu ficar perto dele à noite. Foi o que eu fiz. Com ele conheci outras pessoas. Umas boas, outras que só estavam esperando uma chance para te passar para trás. Uma mulher chamada Teresa me ensinou a pedir comida nos fundos de padarias. Um garoto chamado Léo me mostrou como entrar nos ônibus para dormir escondido. Mas também teve um cara, o russo, que quase me levou à força para dentro de um carro. Fumaça me salvou naquela noite. Bateu com uma barra de ferro no carro e gritou para ele sumir. Ali eu entendi. Não era só sobreviver. Era lutar para continuar humano. Uns 10 dias depois de ser largado, aconteceu uma coisa que me marcou. Encontrei um telefone público que ainda funcionava. Não sei por quê, mas quis ligar. Não sabia o número da minha mãe de cabeça. Então disquei o da minha avó. Ela sempre foi a única que parecia se importar. Chamou. Chamou de novo. Atendeu. "Alô?" Fiquei mudo. "Alô? Quem tá falando?" Minha garganta travou. Queria dizer que era eu. Que eu tava com fome, que precisava de ajuda, que queria voltar. Mas não consegui. Desliguei. Naquele momento eu soube. Mesmo que me oferecessem uma carona pra casa naquele exato segundo, eu não ia aceitar. Eu não queria voltar. Eu tinha sido jogado fora. E não queria mais ser parte daquilo. Foi aí que decidi que, de alguma forma, ia viver. Sem eles. Sem casa. Sem nome, se fosse preciso. Aquela criança que esperava no posto já não existia mais. E aí... foi quando alguém cruzou meu caminho e mudou tudo. Um cara que ninguém respeitava, mas que me deu algo que eu nunca tinha recebido antes. Atenção. Depois daquele dia da ligação, algo mudou em mim. Parei de agir como um moleque perdido esperando alguém vir me buscar. Comecei a prestar atenção, a aprender, a escutar os mais velhos da rua. Foi ali que aprendi o que é sobrevivência de verdade. E, sinceramente, nada disso vinha de manual. Comecei ajudando a empurrar carrinho de feira, depois fui para Lava Jato, onde lavava carro o dia todo por uns trocados e um prato de arroz com ovo no fim do expediente. Só que o problema é que esse tipo de trampo era instável. Num dia tinha, no outro o dono sumia ou já tinha gente demais. Aí veio o lado mais cinza da coisa. Tive que fazer o que ninguém sonha quando é criança. Falsifiquei vale-transporte para vender na porta da estação. Vendi bala na mentira. Dizia que era para ajudar a pagar o tratamento da minha irmã doente, sendo que eu nem tinha irmã. Comecei a aprender como gente da rua sobrevive. Com o que tiver, do jeito que der. Me lembro de um dia que tentei vender as balas na porta de uma lanchonete, e um cara engravatado me empurrou e falou: "Vai procurar um trabalho de verdade, vagabundo." Eu engoli seco. Sério, eu queria responder, mas só consegui apertar a sacola e sair. No dia seguinte, eu estava ajudando a descarregar caixa de tomate num mercadinho, ganhando menos que o mínimo. Mas estava ali, de pé. Com o tempo, fui pegando malícia. Sabia quem estava só de papo, quem era perigoso, quem dava ajuda só para se sentir melhor. Aprendi a comer devagar quando a comida era muita, porque nunca sabia quando ia comer de novo. E aprendi a não me apegar a nada. Nem a ninguém. Até que... foi numa noite de garoa que eu conheci o Tico e o Bala. 2 moleques um pouco mais velhos que estavam sempre juntos. Dormiam debaixo do viaduto perto da linha do trem. Me viram ali sozinho e perguntaram: "Tá perdido, pivete?" Respondi com a cara fechada: "Tô vivendo!" Eles riram. Bala me jogou um pedaço de pão com mortadela e falou: "Então vive com a gente hoje." Fiquei.
E dali não saí mais por meses. A gente virou tipo uma mini gangue, mas sem crime pesado. Acordava cedo, corria atrás de trampo, dividia comida, dormia no mesmo canto. Um cuidava do outro. Quando alguém ficava doente, os outros se viravam. Um dia, Tico ficou com febre forte e eu e Bala roubamos um xarope da farmácia. A gente sabia que era errado, mas entre certo e vivo, a gente escolhia vivo. Eles foram a família que eu nunca tive. Quando a gente ria junto, era de verdade. Quando chorava, ninguém julgava. Uma vez Bala me falou: aqui é nós contra o mundo, irmão. Família não é quem te bota no mundo, é quem não te larga quando o mundo te engole. Guardei isso no peito. Mas foi com o Nelson que minha cabeça virou. O cara tinha quase 50, forte, barba branca e um olhar pesado. Diziam que tinha saído da cadeia depois de cumprir 15 anos. Eu tremi de medo a primeira vez que ele apareceu perto da gente. Ele viu eu tentando vender as balas na estação e falou: tu não sabe nem andar ainda, moleque. Quer ganhar dinheiro? Tem que aprender o jogo. No começo achei que ia me levar pro crime. Mas não. Ele me ensinou coisa muito mais valiosa: postura. Jeito de falar, de observar, de se proteger. Me ensinou a contar trocos sem errar, a negociar com dono de bar, a fazer umas entregas rápidas e seguras. Nada ilegal, só frete. E principalmente, me ensinou a me olhar no espelho sem vergonha. Uma vez ele falou: tu acha que é lixo porque te jogaram fora. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem joga fora, às vezes, está só com medo do que você pode virar. Essa frase ficou em mim até hoje. Com ele, aprendi a me vestir melhor, mesmo com roupa de doação, a cuidar da higiene, a falar olhando no olho. Ele dizia: quer sair dessa? Primeiro se convence que pode. Nelson era bruto, mas foi o primeiro adulto que me tratou como alguém. E aí teve a Nina. Ela apareceu numa manhã de sábado, ajudando num projeto de igreja que distribuía café da manhã. Tava com um moletom rosa e uma prancheta na mão. Loira, riso fácil, olhos atentos. Me tratou como gente. Perguntou meu nome mesmo. Começou ali uma coisa que eu nem soube lidar. A gente se esbarrava toda semana no café. Depois ela começou a levar livros, sabonete, chinelo. Mas diferente dos outros, ela não fazia isso para se sentir boa. Ela fazia olhando no meu olho, com interesse real. Um dia sentou do meu lado e perguntou: por que você tá na rua? Demorei, mas contei parte da história. Ela ficou em silêncio. Só apertou minha mão. Foi a primeira vez que alguém soube o que tinha acontecido. E não me julgou. A Nina me fez querer sair daquela vida. Me fez pensar em voltar. Em pedir desculpa. Em tentar reatar com alguém da minha família. Mas aí lembrei. Eles riram. Eles me deixaram. Eu não deixei nada pra trás. Eles é que me largaram. A paixão virou um corte aberto. E quando ela foi embora, porque a faculdade chamou e ela tinha uma vida, eu não chorei. Só respirei fundo e voltei pro meu mundo. Mas algo em mim já estava mudando. Foi num fim de tarde, na porta do terminal rodoviário. Eu estava vendendo água e bala nos sinais, como sempre. Um policial veio, começou a mandar geral sair da área. Tava tendo fiscalização. Eu tentei sair quieto, mas ele me segurou. Documento? Não tenho. Nome completo? Falei, meio sem pensar. E ele pegou o rádio. Quando respondeu, ficou sério. Você sabe que tá registrado como desaparecido desde 2009? Minha garganta secou. Ele me olhou de cima a baixo. Quantos anos você tem mesmo? Agora? 20? Quer que eu entre em contato com sua família? Eu fiquei mudo. 1 milhão de pensamentos rodando. Era agora? Era esse o momento de voltar? Eu olhei pra ele e disse: não, ninguém tá me procurando. Eu sou só um nome velho num papel. Ele não insistiu, me deixou ir. Mas a partir dali, sabia que alguém, em algum lugar, talvez tivesse me achado. E o que aconteceu depois? Bom, mudou tudo de novo. Eu só fui entender como minha família lidou com o meu sumiço muito tempo depois. Porque assim, por anos, eu não quis saber. Nem procurei. Só quando a vida começou a me dar algum chão, depois de muito tempo na rua, que a curiosidade bateu, meio misturada com raiva e um pouco de medo, pra ser sincero. O que eu descobri me deixou ainda mais puto. Eles contaram pra vizinhos e parentes que eu fugi por birra no meio de uma viagem. Isso mesmo, que eu teria saído do carro sozinho, revoltado e sumido na estrada. Meu pai,
Segundo algumas postagens antigas de uma tia no Facebook, chegou a registrar boletim de ocorrência só 3 dias depois. E minha mãe fez um post todo melodramático no Instagram com uma foto minha criança e a legenda: "Volta, filho, a gente te ama." Isso uns 10 dias depois. Como se o amor tivesse aparecido do nada. Meus irmãos nunca postaram nada. Ninguém deles falava de mim, pelo menos não publicamente. Para eles eu era só o problema que sumiu. Um incômodo que resolveu desaparecer. E o pior, nos grupos da família, eu fui apagado. Tipo, ninguém mencionava. Como se eu tivesse morrido e eles tivessem combinado de fingir que nunca existi. Isso me corroeu, por dentro, e me deu mais força para nunca mais voltar. Até que o inesperado aconteceu. Foi numa madrugada qualquer, quando eu já estava morando num quarto minúsculo que alugava com 2 colegas de trampo. Eu estava mexendo no celular antes de dormir, meio por tédio, e entrei num grupo de Facebook que falava sobre pessoas desaparecidas. Não sei por quê, só fui. Talvez por impulso. Comecei a ver as postagens antigas e aí, do nada, achei meu nome. Procura-se: Carlos Henrique, desaparecido aos 14 anos. Última vez visto em posto de gasolina em Minas Gerais. Família ainda tem esperança. A postagem era de 11 anos atrás, mas com comentários atualizados. Alguém tinha marcado a minha mãe. Ela respondeu algo tipo: "Infelizmente nunca tivemos resposta." E aquilo me deu um nó no estômago. A legenda do post era: "Qualquer informação, entre em contato." Ali eu soube que eles não tinham me esquecido. Mas o que me explodiu por dentro foi o jeito como a história estava sendo contada. Eu era o fujão, o menino rebelde que largou a família. Nenhuma linha sobre terem me deixado. Nenhuma. Criei um perfil fake. Mandei mensagem para minha mãe. Escrevi só: "E se ele nunca tivesse fugido?" Ela visualizou. Ficou uns minutos online. Depois respondeu: "Quem é você?" Fiquei um tempo encarando a tela. Respirei fundo. "Sou quem vocês deixaram para trás." Depois disso, o telefone tocou. Um número que eu reconheci pelo DDD. A gente marcou de se encontrar num parque público em São Paulo. Local neutro, aberto. Eu fui com o estômago embrulhado. Tremendo. Não sabia se estava indo para uma conversa ou para uma guerra. Cheguei cedo. Fiquei sentado num banco, olhando tudo ao redor, até que vi 3 figuras vindo de longe. Meu pai, minha mãe e um dos meus irmãos. Eles pararam a uns 2 metros de mim. Me olharam, meio sem reação, como se estivessem tentando lembrar onde já tinham me visto. Meu pai foi o primeiro a falar. "Você é... o Carlos?" Minha voz saiu firme. "Depende. Vocês são meus pais?" Minha mãe começou a chorar. Literalmente. Ali, no meio do parque. Meu pai abaixou a cabeça. Meu irmão só ficou parado, com os braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse um estranho. E era. Eu era um estranho para eles agora. E, sinceramente, eles também eram para mim. A primeira coisa que minha mãe disse, ainda com a voz trêmula, foi: "Meu Deus, a gente achava que você tinha morrido." E ali eu soube. Eles nunca me procuraram de verdade, porque se tivessem, teriam me achado. Tava tudo na internet. Meu nome, minha cara, até amigos meus sabiam onde eu tava. Eles não quiseram achar. E agora, estavam tentando colar os cacos. A parte mais doída foi essa. O jeito como eles me olhavam. Como quem observa uma pintura antiga que já não lembra o autor. Minha mãe tentou encostar no meu rosto, mas eu me afastei. "Você é o... nosso filho?" Meu pai repetiu. Eu ri, sem humor. Um riso seco, travado na garganta. "Sou, mas não o mesmo que vocês largaram." Eles ficaram em silêncio. Cada segundo ali era uma faca. Eu vi nos olhos deles que esperavam reencontrar um moleque assustado, talvez grato. Mas o que apareceu ali foi um homem cheio de marcas, de memórias que eles nem sonham. E o mais difícil, um homem que já não precisava deles. Minha mãe tentou justificar. "Foi uma brincadeira que saiu do controle. A gente achou que você ia dar um jeito, que ia voltar." Eu interrompi. "Uma criança de 14 anos. Vocês deixaram um menino no meio da estrada como uma piada. Isso não é brincadeira. Isso é crueldade." A conversa virou confronto. Sem gritos, mas com verdades. Eu falei tudo o que guardei por 16 anos. "Vocês me deixaram lá. E foi de propósito. Não adianta fingir que foi sem querer. Vocês riram. Vocês aceleraram. Vocês bloquearam meu número." Meu pai tentou rebater. A
A gente ficou com medo de voltar atrás. Foi ego. Orgulho. Eu achei que você ia dar um jeito e aparecer em casa. E se eu tivesse morrido? Se alguém tivesse me matado na estrada? Você ia dizer o quê? Que foi orgulho? Minha mãe chorava, mas eu já não sentia pena. Era como assistir um filme velho que já não me emocionava. Eu não odiava eles, mas também não sentia mais amor. Só um vazio. Um espaço que ficou ali por mais de uma década e que, mesmo olhando nos olhos deles, continuava intacto. Meu irmão ficou calado o tempo todo. No fim só disse: "Você mudou." Respondi sem hesitar: "Claro. Vocês me obrigaram a mudar." E aí, naquele parque, com o sol se pondo de novo como naquele dia no posto, eu percebi que não dava para voltar. Nem mesmo se eu quisesse. Depois daquele encontro no parque, a gente ainda se falou algumas vezes. Foi estranho. Meio engessado, sabe? Como conversar com colegas de colégio que você nunca gostou muito, mas agora tenta manter a civilidade porque é o certo. Minha mãe começou a mandar mensagem, perguntando como eu tava, dizendo que queria me ver, que queria me apresentar pras tias, pros primos, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem me deixado pra morrer numa estrada. Eu respondia, às vezes. Outras, nem lia. Eles até me convidaram pra um almoço de família. Eu fui. Idiota que sou, fui. Cheguei lá e parecia um personagem novo de uma novela antiga. Todo mundo me olhando torto, tentando decifrar quem era aquele cara de barba, com voz rouca e jeito desconfiado. Minha avó me abraçou chorando. Alguns primos me trataram bem, mas o resto era como se estivessem pisando em ovos. E eu também. Durante o almoço, meu tio solta: "Mas você nem ficou tanto tempo assim na rua, né? Deve ter arrumado alguma ajuda logo." Eu só olhei. Respirei fundo. Foram 16 anos. Dormindo em chão frio, com fome. Não é igual tirar férias no sítio, não. A mesa ficou muda. Eu queria que aquilo funcionasse. Juro. Mas cada risada deles, cada piadinha sobre o Carlos de antigamente, me lembrava que não dava para colar os pedaços. Alguns cortes simplesmente não cicatrizam. Um dia, meu pai me chamou para conversar. Só eu e ele, num boteco qualquer perto da casa deles. Eu quase recusei. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ouvir. A gente pediu 2 cafés. Ele mexia o açúcar devagar, sem encarar muito. "Olha, eu não vou enrolar. Eu fiz merda. Aquele dia foi crueldade. Eu achei que era engraçado. Achei que você ia dar risada depois. Mas eu errei. Feio. E quando percebi o tamanho da besteira, já tinha virado vergonha demais para encarar de frente. Eu não falei nada. Só ouvi. Eu deixei você lá porque, no fundo, eu nunca entendi você. Nunca soube lidar com teu jeito mais calado, mais sensível. Eu queria que você fosse igual aos teus irmãos. E como você não era, eu te empurrei. Só que empurrei pro abismo." Aquela foi a primeira vez que meu pai falou como gente. Sem escudo, sem grosseria. E aquilo me desmontou mais do que qualquer grito. Eu não espero que você me perdoe, nem que volte a ser filho. Só queria que você soubesse que eu carrego esse peso todo dia. E não tem um só em que eu não me pergunte se você ainda tá vivo. Ali, eu senti algo quebrar. Não era perdão. Era reconhecimento. E às vezes isso já é muito. Depois dessa conversa, minha mãe também tentou. Me chamou em casa. Fez um bolo que eu gostava quando era pequeno. Aquele de fubá com goiabada. Quando cheguei, tava tudo arrumadinho demais. Parecia até cenário de propaganda. Ela me abraçou forte. Demais. Eu errei. Eu devia ter feito mais por você. Eu devia ter te buscado. Devia ter batido de frente com seu pai, com seus irmãos. Eu escutei. Só que tinha algo no tom dela que parecia ensaiado. Como quem quer limpar o nome, não a consciência. "Você ainda é meu filho. Sabe disso, né?" Eu sorri de lado. "Filho a gente cuida. Não larga na beira da estrada pra ver se volta andando." Ela chorou. Eu também. Mas era um choro cansado. Um choro de já foi. Saí daquela casa com um gosto agridoce. Tipo, foi bonito, mas também foi tarde demais. Porque pedir desculpa é fácil. Difícil é encarar o estrago. Hoje eu tenho minha vida. Não é de novela, mas é minha. Trabalho com montagem de móveis, frila de entregas. Às vezes até ajudo com marcenaria em umas oficinas comunitárias. Moro num kitnet apertado, mas decente. Tenho gente que me chama pelo nome, que se importa. Tenho até uma cadela, a Lua. Achei ela na Rua Filhote, doente.
Hoje ela dorme do meu lado. Me lambe a cara todo dia e late pra qualquer um que chega perto demais. Nunca mais fiquei sem comer. Nunca mais dormi no chão. E mais importante, nunca mais deixei ninguém me fazer sentir como se eu fosse descartável. Estudo à noite, devagarinho. Um curso técnico que nem sei se vou terminar, mas me dá orgulho. Cada página que eu leio é uma vitória. Cada real que eu ganho sem depender de ninguém que me feriu. É mais um tijolo no muro que eu construí sozinho. Hoje, olhando pra trás, eu entendo que não voltei porque não dava. Porque aquela versão de mim que eles esperavam nunca existiu de verdade. A gente cria família no coração, não no sobrenome. Eles tentaram me apagar. Tentaram seguir a vida sem mim. E conseguiram, por um tempo. Mas eu fui lá, no escuro, na lama, e me puxei pra fora sozinho. Machucado, sim, mas de pé. Então, não, eu não voltei. Porque eu construí outro caminho. E talvez ele tenha sido até melhor que o de vocês.